Bom dia, queridos e queridas alunos. Muito bem-vindos a mais uma aula de Química do cursinho Dê Certo. Para quem não lembra, eu sou a professora Vanessa Silva. E o tema que eu escolhi para trabalhar com vocês hoje é sobre a Covid-19. Aí você vem e me fala, pô, professora, Covid de novo? Já estou cansado disso. Pois é, eu também estou cansado dessa pandemia. Mas, gente, conhecimento é sabedoria, ciência é sabedoria. Se a gente não souber direito o que está acontecendo por trás, cientificamente falando sobre a pandemia, a gente não vai conseguir se proteger direito, a gente não vai conseguir proteger quem a gente ama. Por isso a proposta de estudar ciência, estudar química através aí da pandemia causada pela Covid-19. Certo? Por favor, gente, antes de começar, eu gostaria de pedir para que vocês falem aí se minha voz está ok, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me enxergando bem e bora para a aula de química, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre álcool 70. Por que raios a gente usa o álcool com a concentração 70% para nos proteger? Por que a gente não usa o álcool 100%, o álcool 20%? Por que a mágica desse 70%? A gente vai entender hoje. Vamos falar também sobre a eficiência do sabonete contra a Covid-19. A gente lava as mãos com sabonete, mas por quê? Quimicamente falando, cientificamente falando, qual é a eficácia desse sabonete? Por que ele atua tão bem para nos proteger contra a Covid-19? Eu vou falar também um pouquinho sobre o sintoma grave quando a pessoa contrai a Covid-19, a falta de ar, e como calcular a concentração de oxigênio no sangue, para você saber se você precisa sair correndo para o hospital para receber um tratamento de oxigenoterapia. E a gente também vai falar um pouco sobre a temperatura de armazenamento das vacinas. Vamos lá então? Se você tiver alguma dúvida antes de eu iniciar essa aula sobre a Covid-19, põe aí no chat, conversa comigo e eu converso com você, a gente vai fazer essa aula ficar bem gostosa, tá bom? Então vamos lá. Como de praxe, eu vou pegar algumas matérias relacionadas ao tema, vou discutir o tema e a gente parte para a resolução de exercícios. Eu reservei alguns exercícios que caíram no vestibular da Unicamp, que são tranquilinhos de fazer, a gente vai conseguir fazer juntos, e alguns outros exercícios da ETEC e, se eu não me engano, do ITA. Bora lá? Vamos destruir essa Covid-19. Como que a gente faz isso, né? Segundo o Conselho Nacional de Saúde, lá em dezembro, ele falou para que o Ministério da Saúde ampliasse o plano de vacinação contra a Covid-19. Vacina. Não é tratamento precoce, é vacina. Afinal, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, não existe tratamento precoce contra a Covid-19. E não é só a nossa sociedade brasileira que está falando isso, não. O mundo inteiro, pautado cientificamente, levanta a bandeira e fala: não usem tratamento precoce contra a Covid-19, porque até então não há relatos de medicamentos aprovados que são bons para tratar precocemente a pessoa aí que possa contrair Covid-19. Sociedade de Infectologia dos Estados Unidos, da Europa, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, os Centros Norte-Americanos de Controle e Prevenção de Doença, a Organização Mundial da Saúde, não é só a Sociedade Brasileira de Infectologia, tá? O mundo inteiro fala isso. Então, sem tratamento precoce e foca na vacina. O que a gente tem hoje é vacina, então bora vacinar quando chegar a vacina para o nosso grupo, né? Bora, partiu, a gente vai e sucesso. Pois muito bem. Então, professor, eu vou vacinar lá, vou receber a primeira dose, vai ser uma vida maravilhosa, eu vou poder pular o carnaval, eu vou poder viajar sem me preocupar, sem usar máscara, álcool em gel, vai pro lixo. Não, senhores, não. Não vai ser bem assim. Os médicos e os infectologistas ainda eles falam: olha, a vida não vai voltar ao normal depois que você tomar aí a primeira dose da vacina. Você vai continuar tendo que usar a máscara, vai ter que continuar usando o álcool em gel para limpar suas mãos e sabonete e manter o distanciamento social. Vai continuar dessa forma. Por quê? Vamos lá. Depois que a gente recebe a primeira dose, o nosso corpo ainda ele precisa de um
tempo para reagir em relação a essa vacina. Não é de imediato. Você não vai virar um super jacaré imediatamente da primeira dose. Você não vai ser indestrutível depois disso. Então, segura a bola. Além disso, vamos pensar que aqui no Brasil nós estamos recebendo vacinas que são aplicadas em 2 doses. E tem um tempo entre essas 2 doses. Teoricamente, você vai ser imunizado a partir da segunda, mas ainda assim, a gente vai precisar continuar usando as máscaras e usando álcool em gel nas mãos. Agora, qual é que é do álcool? Por que ele é tão bom assim? Vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma informação, ainda não, mas manda a bola aí, tá, gente? Qualquer dúvida, escreve que eu respondo. Então, álcool em gel. Por que a gente usa o álcool em gel? Vamos lá, ó. Para entender a ação do álcool, a gente precisa lembrar, pensar, estudar um pouco mais a estrutura do coronavírus, tá? Essa aqui é uma ilustração que representa o coronavírus. E repare que a primeira coisa que a gente observa é essa casquinha, a gente chama de membrana. Essa membrana, ela protege todo o material genético do vírus, lhe dando essa estrutura. E essa proteção, essa camadinha, essa membrana, ela é formada por lipídios, é uma camada lipídica. Toda vez que vocês ouvem a palavra lipídio, já associem com gordura, tá bom? Gordura. A mesma gordurinha que está acumulando aqui do lado dos pneuzinhos nessa pandemia que a gente não está indo para academia, não está fazendo esporte nenhum. Então, a gente pode associar que é o mesmo grupo de substâncias que formam essa camada de proteção do coronavírus, tá? E está protegendo o quê? Está protegendo proteínas lá dentro, lá no núcleo, que são essenciais, que são responsáveis aí pelo seu material genético, a formação, a produção do material genético do coronavírus. E o álcool entra em onde? Ó, vamos lá. Geralmente, né, é mais comum usar o etanol como álcool para a gente higienizar as nossas mãos e as superfícies. Olha como que é a estrutura do álcool, ó. O álcool é formado por 2 átomos de carbono, por 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio nessa estrutura molecular aqui, ó, certo? Uma parte da estrutura molecular do álcool, que é essa que eu estou grifando aqui em vermelho agora, ó, essa parte aqui, ela tem a capacidade de destruir, eu posso dizer assim, essa membrana lipídica. Ele consegue dissolver, eles têm uma certa afinidade, né? O álcool e a camada lipídica têm essa afinidade ao ponto de que o álcool consegue destruir essa camada lipídica. Então, se eu destruir a camada lipídica, eu deixei exposto o que tem mais de precioso do coronavírus, que é o material genético dentro dele, certo? Se ele está exposto, é mais fácil de conseguir destruir, concorda comigo? Então, vamos lá, continuando. O álcool, então, a princípio, ele vai destruir essa camada lipídica. Aí, lá dentro, a coisa mais importante do coronavírus, onde tem as proteínas, o álcool vai conseguir desnaturar e coagular essas proteínas. É a mesma coisa que eu falar para você que a proteína vai perder toda a sua funcionalidade. Ela não vai conseguir replicar mais, ela não vai conseguir existir mais do jeito que ela deveria existir para o vírus se manter forte e potente, certo? Como isso acontece? Essa parte aqui, ó, do álcool, ele consegue meio que se infiltrar ali dentro e destruir, então, essas proteínas. Por isso que a gente usa o álcool, para conseguir matar o vírus das nossas mãos e da superfície. Bacana? Ficou claro? Se não ficou, escreve no chat que eu explico de uma outra forma, tá bom? Mas, beleza, professor. Então, o álcool é sucesso para a gente conseguir destruir o coronavírus. Mas por que a gente usa o álcool 70%? Eu não posso usar o álcool 80%, 90%, o álcool 99,9%, 100%, que é o mais absoluto que a gente consegue encontrar? Por quê? Por que eu não posso usar o álcool do combustível que a gente utiliza para abastecer os carros? Já que aquele álcool é muito mais forte que o álcool 70% que a gente põe na mão. Por quê? Ó, aí tá a mágica, gente. Olha que coisa linda. O álcool, né, os álcoois, no geral, têm uma propriedade que é a volatilidade.
Volatilidade é a capacidade da matéria passar do estado líquido para o gasoso com muita facilidade. Então, se você, por exemplo, abre um vidrinho de perfume, né? Você nem precisa aproximar muito o nariz, a boca do vidro, e você já consegue sentir o cheiro do perfume. O perfume é uma substância volátil dentro de sua formulação. Há substâncias que têm a função álcool, essa mesma que a gente está falando aqui, portanto tem essa volatilidade, é fácil de sentir o cheiro no ar. O álcool também, se você pegar aquele álcool lá 90% que a gente usa, no caso, né, acho que a galerinha mais jovem talvez não tenha acesso, mas os mais velhos vai lembrar que a gente usava esse álcool para acender churrasqueira, né? E você jogasse assim, passasse na mão, você sentia a mão geladinha na hora, porque o álcool caía na mão, ele já volatilizava, já roubava todo o seu calor da superfície da sua pele, ó, passava para o estado gasoso. Pois bem, só que esse álcool 70% não é um álcool puro. Esse álcool 70%, ele é diluído. Isso mesmo, diluído, ó. O que é uma diluição? Imagina comigo. Tem uma jarra aqui, ó, um copo. E esse copo comporta 100 ml, tá? E aqui dentro desse copo, eu vou adicionar água e álcool. Para fazer um álcool 70%, eu tenho que colocar 70 ml de álcool e 30 ml de água. Essa diluição a gente chama então de o álcool, uma solução alcoólica a 70%. É isso aqui que a gente compra e passa nas mãos e na superfície. Então reparem, não é um álcool puro, é o álcool misturado com água. Isso torna esse álcool 70% extremamente eficiente contra esses micro-organismos. Não só os vírus, mas bactérias também. Eu vou falar um pouco disso no próximo slide. E olha que interessante. O fato de eu adicionar água ao álcool vai mudar totalmente as propriedades físicas e químicas dessa substância. Quando eu disse que o álcool é extremamente volátil, eu estou afirmando que ele é muito volátil quando ele está muito concentrado. Agora, quando eu estou falando de álcool 70, a volatilidade desse álcool 70 vai diminuir. É isso mesmo. Um álcool hidratado, ou seja, um álcool misturado à água, ele vai demorar mais para evaporar. Ele vai cair na superfície da sua pele e vai demorar segundos a mais para poder desaparecer da sua pele e evaporar. E isso faz toda a diferença no combate contra a Covid-19. Vamos lá, ó. Por quê? Vamos tentar entender por quê. Se eu usasse um álcool muito concentrado, um álcool 99%, ele ia volatilizar muito rápido. Ele vai evaporar rápido demais. Não vai dar tempo para esse álcool quebrar essa camada lipídica. Não vai dar tempo. Como ele vai evaporar muito rápido, essa camada lipídica não vai ser atacada com toda a força, com o tempo necessário para ela poder quebrar. Além disso, olha que interessante. Quando a gente está lidando com um álcool 70%, que é um álcool hidratado, então a gente tem aqui etanol mais água. Eu vou colocar água como H2O, tá bom? A camada lipídica do coronavírus, ela tem uns túneis, eu posso dizer assim, umas passagens que permite a entrada de água. Permite. A água é muito bem. Quando eu junto a água ao etanol, é como se a água enganchasse no etanol com uma ligação intermolecular, uma ligação de hidrogênio. Ela pega o etanol aqui, ó, segura ele. E aí, quando ela se aproxima na camada membrana, que é na membrana lipídica do coronavírus, essa água é convidada para entrar. Pode entrar, água, você é bem-vinda, o vírus diz. Mas o que ele não sabe é que essa água está amarrada à molécula de álcool. Lembra que eu falei para vocês que esse álcool consegue destruir as proteínas lá de dentro? Consegue desnaturá-las e coagulá-las?
Pois bem, então o etanol meio que pega uma carona com essa água sem o vírus perceber. Burro, né? Burrito. E aí o álcool consegue entrar com mais facilidade dentro da membrana lipídica. Portanto, se eu usasse um álcool muito concentrado, esse álcool 99 aqui que eu estou falando para vocês que é muito concentrado, ele não vai ter esse gancho na água e não vai conseguir entrar para o núcleo do coronavírus. Portanto, a gente usa esse álcool 70% aqui, ó, que é o álcool mais água. Aí você fala, nossa professora, por que 70? Por que não pode ser, sei lá, 30% ou pode ser 80%? Por quê? Por quê? Então, tudo que a ciência aponta, ela é provada cientificamente por vários experimentos com vários cientistas. A comunidade científica se junta e analisa os dados. Eu trouxe aqui dados de um estudo semelhante, mas para a inativação de um outro micro-organismo. Aqui no caso é de uma bactéria, a Streptococcus pyogenes, um micro-organismo também nocivo, patogênico. Olha o experimento que fizeram. Eles avaliaram o etanol na concentração de 40% até 100%. E eles avaliaram que com tempo de exposição de 10 segundos na superfície, 20 segundos, 30, 50 segundos, eles viram qual concentração consegue inativar, consegue destruir esse micro-organismo. E eles observaram que a maior eficiência está entre essas concentrações, de 60% a 90%. Se vocês repararem, o 70% aqui, ó, um pouquinho mais, está bem na metade dessa eficiência. Não tem como errar, entendeu? Se você usar 60%, você pode ter o risco de errar um pouco ali na diluição e dar ruim. Se você usar os 90%, também não vai ser tão legal. Mas se você usar o meio, exatamente o meio, a eficiência é garantida. Deixa eu ver as coisinhas aqui que vocês mandaram no chat, se tem alguma coisa. Não ainda? Bom, vamos lá, gente. Vamos participar. Qualquer dúvida, me manda. Ó, antes da gente ir para a minha questão lá da Unicamp do vestibular 2021, eu quero que vocês pensem nessa pergunta e respondam assim que eu terminar de fazer a resolução com vocês daquela questão. Álcool 70. Então tá, eu acredito que eu consegui provar a vocês por que a gente usa o álcool 70, porque ele é eficiente. Agora, se eu entregar para você um álcool 70 líquido e o álcool 70 em gel, qual vocês usariam e por que usariam? Vocês acham que o gel e o líquido têm a mesma eficiência? Pensem nisso e me respondem daqui 2 slides. Enquanto vocês ficam, né, matutando essa coisa na cabeça de vocês, a gente vai tentar resolver esse exercício aqui, ó. Quentíssimo, hein? Primeira fase da Unicamp 2021, questão 34. Vou ler junto com vocês. O aumento dos casos da Covid-19 provocou a escassez de álcool etílico em gel no comércio, o que fez a população buscar outros tipos de álcool para se prevenir. No entanto, as opções de álcool disponíveis não eram eficazes. O recomendado é o álcool 70, que é o 70%. As opções de álcool disponíveis comercialmente na época da escassez apareceram na tabela abaixo. Ó, nós temos aqui o álcool absoluto, 99,6%. O hidratado, 92,6%. O combustível que a gente põe no carro, 92,5%. E de limpeza, 46%. Reparem que nenhum é 70%. Agora, olha que o exercício pede para a gente. Para produzir álcool 70, a partir dos outros tipos disponíveis comercialmente, uma opção possível seria misturar, ó, álcool para limpeza com álcool hidratado, utilizando maior quantidade de álcool para limpeza. Então, antes de continuar lendo as outras alternativas, pensa comigo, a gente quer chegar num álcool 70%. A gente tem que usar pares, né? Um par aqui dessas opções para conseguir chegar numa concentração de 70%. Só olhando, gente, ó, sem precisar fazer conta nenhuma, o que vocês poderiam pensar? Ó, vamos lá. Para chegar no 70%, eu teria que usar um álcool com uma concentração, vou por aqui, ó, uma concentração maior que 70%,
e misturo com uma que tem uma concentração menor que 70%. Então, aqui vai ter que ser maior que 70% e aqui vai ter que ser menor que 70%. Se eu juntar os dois, eu consigo ter ali o meu 70%, que é eficiente para a gente matar Covid-19. Conseguiram pegar essa linha de raciocínio? Se sim, ó, vamos avaliar quais são os álcoois ali disponíveis naquele momento. Menor de 70%, menor que 70%, a gente só tem esse, ó, que é o álcool de limpeza. Então, com certeza absoluta, para fazer essa mistura, eu com certeza vou ter que usar o álcool de limpeza. Vou pôr aqui, ó, o de limpeza, que é 46%. E um acima de 70%. Nós temos 3 opções: o combustível, o hidratado e o absoluto. Agora, vamos avaliar as alternativas que contenham o álcool de limpeza. Se contém um álcool de limpeza, é uma das opções possíveis de serem verídicas. Então, vamos lá, ó. Alternativa A: álcool para limpeza, sucesso, com álcool hidratado. Álcool hidratado é esse aqui, ó, 92,6%. Vou por outra cor, tá? Pra gente conseguir acompanhar bem. Ó, 92,6%, que é o hidratado. Então, a alternativa A pode ser verdade. A gente vai deixar um tique aqui, ó, pra gente não esquecer dela. Vamos ler a alternativa B. Álcool combustível com álcool absoluto. Combustível e absoluto, ambos com mais de 90% de concentração de álcool. Se eu misturar esses dois álcoois, independente da quantidade de cada um, a concentração final nunca vai ser inferior a 92,5%. E eu não quero, eu quero 70%. Então, a alternativa B a gente já risca da face da terra, não olha mais para ela, tudo porque ela não tem um álcool de limpeza, que é o que tem a menor concentração de álcool aqui. Alternativa C: álcool absoluto com álcool hidratado. A mesma ideia, não tem um álcool de limpeza, a gente risca da face da terra. Alternativa D: álcool para limpeza, ó, esse tem, álcool para limpeza, tá aqui. E o álcool hidratado. Reparem que são os mesmos álcoois utilizados na alternativa A. A diferença é que, na alternativa D, a gente utiliza a maior quantidade de álcool hidratado. E na alternativa A, a gente usa a maior quantidade de álcool para limpeza. Então, lá no vestibular, você já conseguiu diminuir 50% das possibilidades de chute. Isso é bom, mas ainda não é o ideal. Vamos fazer, então, uma continha para conseguir identificar quais dessas alternativas, qual das alternativas está correta. Vem comigo, gente, ó. Então, vamos pensar, tá? Tô com um recipiente aqui, certo? De novo, esse recipiente, um copo, ele tem 100 mililitros de volume, ele comporta 100 mililitros. Aí, nesse recipiente, eu vou adicionar o álcool de limpeza, que é 46%, misturando com o álcool hidratado, que é 92,6%. Então, a gente vai adicionar os dois aqui nesse frasco. Se a gente considerar a concentração 50% a 50%, metade de um, metade de outro, eu vou adicionar 50 ml desse 46% e 50 ml desse 92,6%. É a mesma coisa aqui, ó, de 50% de um e 50% de outro. Vamos fazer essa conta para identificar qual vai ser a concentração final, usando 50% de um e 50% do outro, tá? Melhor, já vou pular uma fase e vou tentar fingir aqui, ó, vamos considerar a primeira opção, que é maior quantidade de álcool para limpeza. Para limpeza é o roxinho aqui, ó. Então, se na alternativa A, hipoteticamente, eu colocar 60% do álcool de limpeza e colocar o resto, que é o 40% do álcool hidratado, vamos ver quanto que vai ficar. Olha a conta que eu proponho para a gente fazer, ó. 92, é isso, tá. Então, vamos lá.
de limpeza, 46%. O hidratado, 92,6%. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 92,6% vezes 0,4, que representa 40%, mais 46%, que é o de limpeza, vezes 0,6, certo? Quanto que vai ser a concentração final disso daqui? Vou pôr um igual aqui, não coube direito, gente, mas eu vou fazer a conta para vocês. Eu já fiz essa conta na calculadora. 92,6 vezes 0,4 deu 37,04. 46 vezes 0,6, 27,6. Se eu somo esses dois valores, eu encontro 64,6%. É inferior a 70%. A gente não quer, né? A gente quer o mais próximo de 70%. Então, ó, vamos fazer com outra concentração agora, utilizando a ideia da alternativa D. Olha ali, vem comigo, ó. Na alternativa D, a gente vai inverter, tá? A gente vai colocar 40% do álcool, 40%, né, de ml, né, da concentração do álcool de limpeza, e a gente põe 60%, que é o a mais, ó, utilizando maior quantidade do hidratado. A gente vai utilizar 60% do hidratado. Fazendo a mesma conta lá de baixo, fica assim, ó. 92,6 vezes 0,6 mais 46 vezes 0,4. Eu fiz essa conta e o valor deu 73,9%. 73,9% em comparação a 64,6%. Qual está mais próximo de 70%? A gente quer chegar nesse daqui, ó. Esse daqui está 4% mais ou menos a mais. Agora, este daqui está 6%. Então, o que está mais próximo, o que chegou mais próximo à quantidade de 70%, que é a concentração ideal, é a alternativa D, ou seja, a mistura entre o álcool de limpeza mais o álcool hidratado, sendo que a quantidade de álcool hidratado é maior que a quantidade do álcool de limpeza. Belezinha, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Não, tá tranquilo. Espero que esteja tranquilo para vocês aí mesmo, tá bom? Se não tiver, manda uma mensagem para mim. E aí? Vocês descobriram? Vocês têm uma ideia sobre aquela pergunta que eu tinha feito? Se eu te entregar 2 frascos, um de álcool líquido e outro em álcool em gel, ambos 70%, qual vai ser o mais eficiente? Não tem diferença. Na eficiência, os dois dá na mesma. A única diferença é que o álcool líquido vai desidratar sua pele. Você vai ficar com a pele um pouquinho ressecada, mas nada que um hidratante depois do banho não resolva. Agora, o álcool em gel, quando ele é preparado, ele passa por um processo de emulsificação, ele recebe um gelzinho. Aquele gelzinho mantém a sua pele mais hidratada. Além de que eles colocam, às vezes, até uns favorizantes, né? Um cheirinho de capim-cidreira, que eu odeio, mas eles põem lá no potinho de álcool em gel, para deixar mais agradável o contato com a pele, tá? Mas os dois dá na mesma, é a mesma coisa. Os dois são eficientes. A diferença é que um desidrata a sua pele e o outro deixa hidratada. Ó, já que a gente está falando de álcool, né, vamos lembrar aqui qual é a classe, né, de combustíveis que o álcool entra. O álcool, ele pertence aos biocombustíveis, que são aí um exemplo de uma fonte renovável de energia, diferente do petróleo e do carvão mineral, por exemplo, que eles são fontes de energia não renovável. Por quê? Porque eles levam milhares de anos para a formação. Álcool, biocombustível? Não é bem assim. Veja bem, trouxe 2 exemplos. Nós temos aqui o nosso querido etanol, né, muito conhecido pelos brasileiros, formado através da cana-de-açúcar. E o biocombustível, também utilizado aí por alguns automóveis, que nesse caso aqui foi extraído através da mamona. Muito bem,
ambos exemplos de biocombustíveis, certo? E quais são as vantagens, né? Além desse fato deles serem fontes renováveis de energia, e por algumas semanas a gente consegue extrair essa planta e conseguir fazer o álcool, né, a partir dessa planta, o combustível. Além disso, os biocombustíveis, eles conseguem consumir parte do CO2 que eles liberam na atmosfera depois da queima. Porque vamos lá, se eu queimar álcool, vamos pensar em álcool combustível, tá? Se eu queimar o álcool lá do carro, aquele álcool vai gerar dióxido de carbono. Porém, quando a cana-de-açúcar está em crescimento, ela vai fazer fotossíntese, ou seja, ela utiliza a luz do sol, ela utiliza o CO2 que está na atmosfera e utiliza também aqui, ó, CO2, a água pela raiz. Ela consome CO2, ela vai consumir o CO2 que ela vai queimar no futuro, vocês entendem? Então ela meio que vai pagando, né, parceladamente o que ela vai botar de destruição na nossa atmosfera, mas nem tudo na vida são flores, né? Uma desvantagem que os biocombustíveis traz pra gente é que eles invadem áreas florestais, porque para plantar cana você tem que ter terra. O que o Brasil está fazendo, infelizmente? A gente está desmatando de forma não controlada áreas florestais, o que também prejudica a natureza. Não adianta. Não adianta ter dinheiro com a venda, com a exportação de etanol e ter o planeta destruído aos poucos por falta da vegetação natural que existe no nosso país, né? No caso do mundo todo. Pensando nisso, vamos resolver esse exercício? Unicamp 2021 também sobre etanol. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Vocês estão bem? Aparentemente sim. Vamos lá, ó. O Brasil é líder mundial na produção do etanol, que substitui grande parte da gasolina. Um dos fatores a considerar nessa substituição é a geração do dióxido de carbono no processo global da produção e uso. Lembrando que excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode provocar o aquecimento global. O impacto na etapa final do uso pode ser avaliado por um cálculo simplificado. Por exemplo, vou anotar esses dados que a gente vai ler aqui, ó. Um carro médio consome 1.000 gramas de etanol. Então, aqui, ó, etanol, o carro vai consumir 1.000 gramas, enquanto que a gasolina, ó, 1.000 gramas de etanol combustível, ou 700 gramas de gasolina comercial. Então, aqui, ó, gasolina, ele vai consumir 700 gramas. Nossa, professora, então o carro, ele gasta mais álcool para poder rodar? Gasta. Segundo o exercício, ó, com esse valor, o carro vai andar 10 quilômetros. Com 1.000 gramas de etanol, 10 quilômetros. Com 700 gramas de gasolina, ele também anda 10 quilômetros. Agora, vamos tentar entender por que a gente ainda prefere usar o etanol. Ó, nessas condições, a queima de 700 gramas de gasolina comercial leva à formação de 1.962 gramas de CO2. Então, a gasolina, ela vai entrar em combustão, ela vai queimar. Então, ela vai queimar com a reação com o oxigênio da atmosfera e vai produzir o dióxido de carbono. Mais algumas outras coisas aqui, tá? Ele está falando que em 700 gramas de gasolina, ele vai produzir 1.962 gramas de dióxido de carbono. Continuar lendo aqui, ó. Assim, nas condições apresentadas, a diferença em massa de dióxido de carbono emitido na combustão, quando se substitui gasolina comercial por etanol combustível, é de aproximadamente, ó. Para fazer isso, a gente tem que lembrar na equação geral de combustão. Simplificadamente, a gente tem carbono, que reage com o comburente oxigênio e forma dióxido de carbono, tá? No caso do etanol, o etanol, qual que é a fórmula estrutural do etanol, né? Como que é? Aqui o próprio exercício fala pra gente, ó. Etanol é esse aqui, ó. C2H6O, o exercício deu. Então, a gente põe aqui, ó. Etanol, ele reage com oxigênio e dá dióxido de carbono e água. Né? No padrãozão, é assim que acontece uma reação de combustão. Vou deixar aqui, ó, bonitinho marcado.
Só que a gente precisa saber da estrutura molecular do etanol e o exercício deu, que é C2H6O. Vai reagir com o oxigênio e liberar dióxido de carbono e água. A gente, antes de começar a fazer esse exercício, a gente tem que fazer o balanceamento da equação química, e eu já ensinei isso para vocês. Eu tenho certeza que vocês estão habilidosos para fazer esse balanceamento de equação. Eu já fiz o balanceamento aqui, ó, para dar uma agilidade maior à nossa aula, que a gente não tem muito tempo. Eu já vou colocar os valores estequiométricos que eu encontrei, mas ó, vamos lá. Aqui, do lado dos meus reagentes, eu tenho apenas 2 átomos de carbono. Do lado dos meus produtos, eu tenho só um. Vou pôr o 2 aqui na frente, ó, e eu já consigo equilibrar os átomos de carbono. Agora, vamos ter que olhar o oxigênio também. O oxigênio desse lado, ele tem um oxigênio aqui, mais 2 aqui, totalizando 3. Do lado dos meus produtos, nós temos 2 vezes 2, que dá 4 oxigênios, mais 1. Então, aqui a gente tem 5. Para a gente poder balancear, é isso mesmo, para a gente poder balancear, então, essa equação, eu vou adicionar aqui, ó, o 3 na frente da molécula de água e o 3 aqui na frente da molécula de oxigênio. Então, aqui a gente vai ver, ó, nós temos 7 átomos de oxigênio aqui, 3 vezes 1, 3, mais 4, 7 átomos de oxigênio aqui também. Equação balanceada, tá? Então, o que o exercício quer? Quer que a gente vê se a gasolina produz 1.962 gramas de dióxido de carbono, quanto que vai ser formado de dióxido de carbono quando, ao invés da gasolina, eu estiver queimando o álcool. Ó, vamos lá fazer essa conta comigo. Primeiro, a gente tem que saber a massa molecular do etanol. A massa molecular é o número de mols de cada um desses átomos. Vocês não precisam saber calcular isso, porque o próprio exercício dá pra gente. Ele fala, ó, que pesa, quanto? 46, aqui, ó, 46 gramas. Então, uma molécula de etanol tem 46 gramas. Se você for pesar isso numa balança, você vai encontrar 46 gramas. Dióxido de carbono, 44 gramas. Só que repare que esse dióxido de carbono está sendo multiplicado por 2. Então, olha o que eu vou fazer, a mágica disso aqui, ó. Eu copio esse 2 e multiplico pelo valor que o exercício me dá, que é de 44 gramas. Então, isso aqui dá, eu vou repetir esse valor aqui embaixo, tá? 46 gramas, 2 vezes 44, 88 gramas. Bonitinho, melzinho na chupeta. O exercício fala que aqui, ó, 1.000 gramas de etanol apresentam 940 gramas de etanol. Etanol combustível. Etanol combustível é etanol hidratado. Lembra que nesses 1.000 gramas também tem água nele. Então, só de etanol a gente encontra 940 gramas. Então, 46 gramas de etanol produz 88 gramas de dióxido de carbono. 940 gramas de etanol vai produzir quanto? Regrinha de 3. Fazendo essa regra de 3, vou montar aqui para vocês, ó, 46x é igual a 940 vezes 88. X vai ser igual a 1.798 gramas. Então, quando eu queimo etanol, eu encontro 1.798. Quando eu queimo gasolina, eu encontro 1.962. O exercício pede para a gente achar a diferença entre essas duas massas. Então, ó, 1.962 menos 1.798, eu vou encontrar 164 gramas de diferença. Olha as alternativas aqui, ó. 164 gramas, alternativa A pode estar correta. 49 gramas, errado.
164 gramas, a alternativa C pode estar correta e 49 gramas está errado. Duas alternativas, vamos ver qual é a correta. Ó, a relação estequiométrica de etanol a oxigênio é de 1 para 3,5 ou de 1 para 3. Relação estequiométrica, vamos conferir. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor que eu não usei, verde. Aqui a gente tem uma molécula de etanol. E eu pus aqui na frente, ó, 3 do oxigênio. Portanto, a relação estequiométrica é de 1 para 3. Alternativa correta, alternativa C. Olhando aqui o chat, tudo em ordem, partamos para a próxima. Sabão. Aqui, como que ele chama? Leonardo, né? Leonardo DiCaprio, ele consegue explicar de forma bem dinâmica como que a gente lava as mãos com sabão para evitar a contaminação com Covid-19. É com raiva, com força, com determinação. Segundo as instruções que a gente recebe, a gente tem que ficar 20 segundos esfregando as nossas mãos, né? Lembrando de limpar os pulsos, os polegares, embaixo das unhas, entre os dedos, como o Leonardo está fazendo aqui pra gente. Por quê? O que o sabão tem de especial para matar a Covid-19? Essa explicação vai muito de acordo com a explicação que eu dei em relação ao álcool. Ó, de novo, eu trago aqui uma representação da camada lipídica, lembra a casquinha lipídica do coronavírus? Pois é. O sabão, ele tem uma cauda, a gente chama de cauda hidrofóbica ou cauda lipofílica. Aqui, ó, essa caudinha aqui, ó. Ui, ele tem uma caudinha, ó, tá vendo? Essa caudinha, essa cauda, ela consegue interagir com a camada de gordura do coronavírus. Vamos pensar em lavar a louça depois do almoço, tá? Você pega lá o detergente, sabão e esfrega. Esfrega, 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 esfrega. Depois que está ensaboado, você joga a água, certo? Quando a água vai embora, magicamente o prato não está mais engordurado. Por quê? Porque essa cauda do sabão, do detergente, ele tem uma afinidade com a gordura, ele faz uma ligação intermolecular, se junta com a gordura do prato. E aí quando você joga água, a água, ela vai interagir com a cabeça do meu detergente, essa aqui, ó, que é uma outra parte da minha molécula. E essa água vai arrastar tudo que está grudado no sabão para o ralo, e então vai a gordura junto com o ralo. Quando nós esfregamos as nossas mãos com sabão para mandar embora o coronavírus, acontece o mesmo princípio. O sabão gruda naquela camadinha lipofílica, na camadinha de gordura do coronavírus, e quando a gente joga água, a água vai embora no ralo e leva o sabão grudado junto com o coronavírus e todo mundo fica feliz. Lembrando que não basta só botar o sabão aqui na mão e esperar a mágica acontecer, como a gente faz com o álcool. Não. Para o sabão ter esse trabalho eficiente, a gente tem que deixá-lo na superfície por aproximadamente 20 segundos. Perdão, aproximadamente 20 segundos para a gente conseguir mandar esse coronavírus pro ralo, tá? E olha, gente, caiu esse exercício na Unicamp também. Vamos ler aqui, ó. A partícula viral do novo coronavírus, conhecida como vírion, é constituída por poucas proteínas, uma fita de RNA e um envelope derivado de estruturas celulares, como membrana plasmática e organelas. A Organização Mundial da Saúde recomenda hábitos de higiene para a prevenção da contaminação da SARS-CoV-2, incluindo lavar com frequência a mão com água e sabão. Considerando seus conhecimentos sobre vírus, assinale a alternativa que justifica a recomendação apresentada no texto. Vamos ler aqui a alternativa A. As poucas proteínas que compõem o nucleocapsídeo são diluídas em contato com sabão e água, na qual existe pouca tensão superficial e, portanto, a partícula viral não é capaz de infectar a célula humana. Fala, professora Vanessa, esse conteúdo aí a gente não sabe, a gente não viu ainda. Não precisa, ó, vocês verem, gente. Perdão. Vestibular, Enem, vestibulinho, eles cobram mais uma interpretação de texto, um conhecimento prévio. É claro que tem aquelas questões mais conteudistas, que realmente vai querer saber de tensão superficial, vai querer saber essas coisas mais tecnicistas, eu posso dizer assim. Mas apenas com esse conhecimento que eu dei para vocês, que é um conhecimento simples, padrão,
vocês conseguiriam responder essa questão. Ó, essa alternativa A, vocês não têm ideia do que se trata, provavelmente a maioria não viu isso ainda no cursinho. Então, mano, não tem problema, parte para outra, ó, se liga na alternativa B. O envelope viral é formado por lipídios. Opa, lembra que eu falei para vocês? Quando você lê lipídio, você lembra de gordurinha. Cheio de lipídio na minha barriga aqui, ó, barriguinha. Então, ó, moléculas anfipáticas que em contato com o sabão e a água, molécula apolar-polar, tem sua estrutura rompida, inativando assim a partícula viral. Foi tudo que eu expliquei para vocês. Uma camada de gordura, o sabão e a água vão romper esse negócio todo, certo? E vai inativar o vírus, matar o vírus. Alternativa correta, alternativa B. Viram, gente, ó, com um pouquinho de conhecimento aqui, né, nono ano, início do ensino médio, vocês conseguiriam matar aí quase 70% das questões de química do vestibular da Unicamp, que é uma das universidades mais concorridas do Brasil. Então, vamos continuar aqui, ó. Vamos falar agora. Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês me dão uma travada, tá? Tô vendo aqui chat, tá tudo bem, ninguém falou nada ainda, então, continuando. Quando alguém contrai Covid-19, aparecem alguns sintomas na pessoa, né? E eu vou falar aqui do sintoma de maior gravidade, que é a falta de ar. Por que a Covid-19 provoca falta de ar em alguns pacientes, aqueles que estão com um quadro mais grave? A Covid-19 ela vai provocar uma infecção no trato respiratório, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade de inalar, de colocar oxigênio para dentro do seu sistema, certo? Pois bem, nem sempre, nem todo mundo vai ter esse sintoma, mas quando tiver esse sintoma é considerado como um quadro de gravidade. Então você tem que ficar atento. Se você, as pessoas perto, próximo a você, estão com suspeita de ou já estão confirmados que estão com Covid e começar a sentir falta de ar, é um sistema de alerta, tá bom? Existem outros sintomas que são os mais leves, que outras pessoas podem apresentar, como diarreia, dor de cabeça, aqui ó, perda de olfato, perda de apetite, mas de novo, se a pessoa do nada, ela foi subir a escada lá do apartamento, começou a ter uma falta de ar pesada, uma falta de ar que ela, meu Deus, vai morrer, vocês têm que tomar cuidado, tá bom? É sério, a pessoa provavelmente vai ter que ser encaminhada à UTI, ou ao hospital para fazer um tratamento de oxigenoterapia. A gente viu o caos que aconteceu em Manaus por falta de oxigênio hospitalar. As pessoas estavam com esse quadro clínico de gravidade, com falta de ar, e como não tinha esse oxigênio que estava aqui armazenado nos cilindros, né, não tinha cilindros de oxigênio, as pessoas chegaram ao óbito por falta de ar, falta de oxigênio no sangue. E como saber se a pessoa está com falta de oxigênio no sangue de fato, né? Além do aspecto, né, exterior, como que a gente consegue ver lá dentro? Existe um aparelhinho que chama oxímetro. Ele lembra muito aquele aparelhinho de diabetes para medir o destro, né? Para medir a concentração de açúcar no sangue. Mas, diferente daquele aparelhinho, esse aqui não fura o dedo. Não, você só adiciona, só coloca esse aparelhinho pressionado entre o seu dedo e por espectrofotometria ele vai avaliar a concentração de oxigênio dentro do seu sangue. Olha que coisa louca, gente. Reparem aqui nessa ilustração. Ele vai emitir um raio laser e esse raio vai conseguir medir a concentração de oxigênio que passa dentro das suas veias, aqui ó, na irrigação sanguínea na ponta dos seus dedos. E pasmem, caiu essa questão na Unicamp também. Vamos ler aqui, ó. O oxímetro é usado na triagem para a Covid-19. Acoplado ao dedo, ele emite luz em 2 comprimentos de onda, 660 nanômetros e 940 nanômetros. Lembrando que tudo quanto é luz emite um comprimento de onda diferente. Cada comprimento de onda vai ter uma cor diferente. Então, se a gente está falando de espectro visível, que é aquele que a gente vê no arco-íris, cada cor vai ter um comprimento de onda diferente. No caso aqui, para medir o oxímetro, para medir a quantidade de oxigênio no sangue, eles medem 660 nanômetros e 940 nanômetros. Nosso olho não enxerga.
e mede a quantidade de luz absorvida em cada caso. A partir disso, determina a concentração percentual de oxihemoglobina e de desoxihemoglobina no sangue. Valores entre 95% e 100% para a oxihemoglobina indicam normalidade. Simplificadamente, as quantidades de luz absorvida em cada comprimento de onda se relacionam matematicamente às concentrações de hidroxihemoglobina e desoxihemoglobina, conforme as seguintes equações. Eu vou reescrever a equação aqui em cima, ó. Então, nós temos aqui, ó, hemoglobina, HB, hemoglobina. Para quem não lembra, a hemoglobina é aquela organela, né, que é responsável pelo transporte do oxigênio no nosso sangue. Então, a hemoglobina, ela passa pelo nosso pulmão, nossas ventosas aqui pulmonares, ela reage com o oxigênio que a gente inalou, ela pega, ela captura esse oxigênio em sua estrutura e se transforma na oxihemoglobina, HbO2. Ela tá vermelhinha, bonita, pronta para enviar esse oxigênio para toda a parte do nosso corpo, certo? Pois muito bem. Vamos lá. Então, ó, o que esse aparelhinho mede, né? Ele consegue medir a concentração da oxihemoglobina e a concentração, da desoxihemoglobina. Ou seja, ele mede quanta concentração de hemoglobina sem oxigênio existe no sangue e quanta hemoglobina com oxigênio existe no sangue. Isso daqui vai apontar se a pessoa está com a concentração adequada ou não está com a concentração adequada. Considere que uma pessoa tenha chegado ao hospital com baixa saturação de oxigênio no sangue, estava com falta de ar. E depois de submetida à oxigenoterapia, começa a ter a saturação normalizada. Em relação às medidas iniciais, quando a saturação de O2, oxigênio, gás, né, começa a subir, a absorção de luz indicada pelo oxímetro, então vamos lá. Se o oxigênio no sangue começa a subir, ou seja, se a oxihemoglobina, a hemoglobina que está com oxigênio, aumenta a quantidade, se aumenta essa quantidade aqui, ó, o que a gente vai enxergar da luz? Reparem nessas duas transmissões aqui, ó, certo? Aqui, ó, em 660 nanômetros, a gente tem 320, a quantidade, vamos pensar em quantidade, tá? De oxihemoglobina e 3.200 de desoxi. Ou seja, aqui a gente tem menos oxigênio e aqui a gente tem mais hemoglobina sem oxigênio. Agora, quando ele enxerga 940 nanômetros, tem 1.240 hemoglobina com oxigênio, ou seja, aqui tem um número grande comparado com 693, que está menor. Então, se a pessoa está fazendo tratamento de oxigenoterapia, se ela está aumentando a concentração de oxigênio, a gente vai encontrar um aumento em 940 e uma diminuição, diminui em 660 e aumenta em 940. Alternativa A, diminui em 660 e aumenta em 940. Alternativa correta A. Nem vou ler as demais, tá bom? Entenderam? Se eu aumentar a quantidade de hemoglobina que consegue captar oxigênio, se eu aumento, eu consigo enxergar maior 940 nanômetros. Essa quantidade aumenta. Se isso aqui aumentar, a pessoa vai passar mal. Ela tem que ter esse cara saturado do jeito adequado para a sobrevivência. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. É sucesso. Vacina. Vacinas. Aqui no Brasil, né, começamos com a Coronavac, tem outras também vindo, graças a Deus. Eu vou me vacinar com a que tiver no mercado aí, que tiver no SUS, eu vou qualquer uma, tô super pronta a receber esse imunizante. A vacina da Pfizer foi umas, né, cotadas aí, pensadas para serem trazidas para o Brasil.
mas ela tinha um probleminha. Não um problema, ela tem um dificultor, eu posso dizer assim, que é o armazenamento. Essa vacina da Pfizer tem que ser armazenada a menos 70 graus Celsius. Isso é muito frio. É muito frio. Para vocês terem uma ideia, nós no Brasil e a galera do mundo inteiro estamos acostumados a mexer com vacina que precisam manter-se a 2,8 graus Celsius. Uma geladeira consegue chegar nisso, nessa temperatura, com facilidade. Agora, 70 graus Celsius, nem países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha e tudo mais, têm facilidade com esse manuseio e transporte. É muito frio manter 70 graus Celsius, não é trivial. E se ela sair desses 70 graus Celsius num ambiente um pouco mais quente que isso, ela vai perder a sua eficiência, certo? Então, vacina Pfizer é boa? É. Tem eficiência alta? Super alta. Mas é muito difícil de ser manipulada, por isso que pensando no Brasil, país tropical, com essa extensão toda que a gente tem, vai ser complicado ter a vacina Pfizer para vacinar a galera daqui. Ó, trouxe um termômetro para a gente ter uma ideia, tá? A Pfizer menos 70 graus Celsius. Reparem que aqui tem uma escala em Celsius e uma escala em Fahrenheit. Eu pus aqui de propósito, tá? Fahrenheit é a única escala, acho que só os Estados Unidos deve usar essa escala Fahrenheit. Reparem nos filmes norte-americanos, quando tem lá o termômetro naquela rua famosa, esqueci o nome, Times Square, né? Eles vão ter uma temperatura esquisita, tipo, tá menos 40 e não tá nevando. Você fala, ué, estranho. Por quê? É uma escala diferente que a gente usa, mas só pra gente ter uma ideia dessa Pfizer, né? Pfizer fala que é menos 70. Menos 70, esse termômetro nem marca. Tá aqui, ó, menos 70 graus Celsius. Se continuar descendo, a gente conta a Pfizer. Vamos pensar, aqui em Campinas tá quente, não sei onde vocês estão, mas aqui tá quente, em torno lá de 25, quase 30 graus. Então, ó, Campinas, Brasil, tá mais ou menos aqui, ó, 25 graus Celsius, nossa temperatura ambiente. Se a gente pegar um negócio gelado na casa de vocês, uma geladeira, ela tá mais ou menos 5, 8 graus Celsius, tá mais ou menos por aqui. Se eu pegar um negocinho mais gelado ainda que pode ter na casa de vocês, um freezer. O freezer, se eu não me engano, tá mais ou menos aqui, ó, menos 10 graus Celsius. Aí eu pensei, vou pegar um lugar frio para tentar ter uma comparação desse menos 70 graus Celsius. Everest. Fui lá no Google, digitei temperatura do Everest. Repare que na terça-feira, a temperatura do Everest estava a menos 30 graus Celsius. Ou seja, estava aqui, ó, menos 30 graus Celsius. E a vacina da Pfizer, menos 70 graus Celsius. É difícil. É muito difícil. E de novo, repare então, ó, que a escala Fahrenheit é muito diferente da escala em Celsius. Quando eu digo 0 graus Celsius, eu digo 32 Fahrenheit. Quando eu digo menos 50, eu digo menos 60 Fahrenheit. É uma escala totalmente diferente da nossa. A gente tem que ficar muito esperto, porque às vezes os exercícios pedem necessariamente uma conta em Celsius ou uma conta em Fahrenheit, ou até mesmo uma conta em Kelvin, que é um terceiro tipo de escala de temperatura que a gente, né, encontra no planeta. São 11h58, nossa aula já está para terminar. Então, eu já fico aqui, eu vou fazer só esse exercício aqui, ó. Se eu não me engano, esse é do ITA. Não, é do Cutuca. Vamos lá, ó. Conversão de escalas termométricas, tá? A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura em Kelvin, lembra que eu falei para vocês? Nós temos graus Celsius, nós temos graus Fahrenheit e nós temos Kelvin. Cada uma com uma escala diferente. O exercício está pedindo para a gente calcular em Kelvin, tá? Kelvin, assim, ó, a temperatura em graus Celsius é igual a 273,15. Cadê? 273,15. Perdão, gente, calma. Aqui, ó. A temperatura em Kelvin, a gente está querendo achar a temperatura em Kelvin.
é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15. No caso desse exercício, eles estão falando de 34 graus Celsius. Para a gente achar em Kelvin, a gente tem que somar 34 graus Celsius com 273,15, que nesse caso vai dar 307,15 Kelvin. Reparem que em Kelvin a gente não fala de grau, tá? Não tem essa bolotinha aqui do lado, só Kelvin. Então, 307,15, alternativa correta, alternativa B. Tá bom, gente? Tranquilo, né? É isso, povo meu. Agradeço quem assistiu, quem acompanhou. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham uma semana boa, um bom início de retorno às aulas aí, né? Acredito que todos estejam num modelo híbrido de educação. Espero que vocês consigam aproveitar ao máximo esse modelo, seus professores. Espero mesmo que esse ano seja melhor para todos nós, tá bom? Um grande abraço em todos vocês e até uma próxima aula.